A paz do Senhor Jesus, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Essa é a EBD Ágape. Você está ouvindo aqui através do canal da nossa igreja, youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. Muita coisa boa para você, vai lá, dá uma passeada e você vai crescer em Deus, tá certo? Nesse momento é com você, Brenão. A paz do Senhor, gente! Que satisfação estarmos aqui mais uma vez aprendendo a palavra de Deus. Vamos lá! Mari e Dan. Sejam bem-vindos, povo santo. Que alegria estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de vocês. E não se esqueçam, pega seu caderno, uma caneta para anotar tudo. Todas as dúvidas vocês podem estar escrevendo para que a gente possa estar entrando em contato com vocês. É isso aí. Hoje nós vamos retomar o estudo de Daniel a partir do capítulo 1. A primeira vez a gente já viu que foi olhar a ação de Deus. Agora a gente vai ver a postura dos homens de Deus aqui em todo o livro de Daniel. Tá ok? Nós vamos apenas fazer referência aos versos e capítulos sobre os quais nós vamos fazer comentários. E em casa você lê todo. Deus vai falar com você e você vai colocar aqui no comentário a revelação que Deus te deu, porque é muito importante para nós também crescermos com o que você tem recebido de Deus. Beleza? Vamos lá. E aí, Mari, traz para nós aí aquilo que está no seu coração. Amém, pastor. Eu estava lendo, Daniel 1, vocês vão ler aí no decorrer, e quando o rei, ele colocou uma pessoa, as penais para o chefe dos eunucos, para que trouxesse alguns filhos de Israel. O rei tinha dito que tinha que dar uma porção, uma ração diária, uma porção diária de comida para ele, juntamente com vinho. E lá em Daniel 1:8, Daniel, ele se posicionou e diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E aí ele fala, porque as penas ficam com receio do rei, e ele fala: experimente, peço-te, seus servos 10 dias, que se dê legumes a comer e água. Então se veja diante de ti nossa aparência, e é dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. E lá em Salmo 141, a oração de Davi, ele estava pedindo por santificação e proteção. E lá em Salmo 141, versículo 4, ele fala: não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu de suas iguarias. É isso aí. Que bênção, Mário. E como eu já tinha falado aqui na primeira leitura que a gente fez do livro de Daniel, chama a atenção, tá, gente? Não vamos aqui entrar em assuntos polêmicos e você já sabe. Bebe ou não bebe vinho? Não sei. O Espírito Santo falará ao seu coração, tá ok? Eu vou te dar um exemplo de algo que o Espírito Santo me ministrou e depois eu fui olhar e é verdade. Muitas preparações de alimento usam mel como ingrediente. Nesse momento aqui, esses homens também não comeram, por exemplo, mel. Eles só comiam os legumes. Então, é um propósito. É um propósito. E Deus falará no seu coração como você conduz a sua vida. Seguindo aqui, eu quero chamar a atenção de um negócio que eu achei muito legal. Que está aqui no verso 12, que diz assim. Vamos ler do 11. Então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Pronto. Aí você vê que eles não bebiam nem suco, né? Era só legumes e água. Bom, mas não é esse o tema, não. No capítulo 2, no verso 16, a Bíblia diz, ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Nós estamos falando de momentos diferentes. Em um, ele está pedindo que o servo do rei faça o teste. Faça o teste, me dá um tempo aí para ver se realmente vai surtir o efeito que eu estou te falando que vai surgir ou se o que você acha que vai surgir. Já aqui no capítulo 2, ele vai fazer a interpretação do sonho de Nabucodonosor e ele diz, me dê um tempo. O que eu quero trazer para você com isso é a capacidade, vamos dizer assim, de negociação, o cuidado de Daniel em pedir um tempo. E eu quero trazer para você a importância de nós pararmos para orar, para pensar, para calcular, de nós pararmos para nos conhecer
e passar um tempo. É necessário, muitas vezes, a gente parar para fazer algo. E parar para fazer algo não significa, de início, já colocar as mãos e fazer. Antes de materializar, você tem que fazer um projeto. E aí, nesse tempo do projeto, é que você vai questionar, que você vai examinar. E nesse período, Deus falará contigo e Deus fará grandes coisas. Então, não se precipite. Não sei com quem Deus está tratando sobre esse ponto especificamente, mas eu tenho vivido coisas bacanas nesse sentido. Não se precipite. Espere um tempo. Se tiver de ser seu, será. Independente desse tempo. Se não for, não adianta você correr, porque não vai ser. Então, espere um tempo e dedique esse tempo à oração, à leitura da palavra, a um propósito, como o de Daniel, ou ao jejum. Deus falará ao seu coração. Beleza? E aproveitando, pastor, no capítulo 1, né, no versículo 17, ele fala assim: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Eu creio, no meu coração, que isso aconteceu por causa da atitude de Daniel e dos outros 3 amigos dele, né? Eles tiveram uma atitude, e essa atitude ele fez mudar a história. Lá em Jó 32:8 ele fala: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do poderoso o faz sábio. Quando nós nos rendemos ao Senhor, ele traz tudo aquilo que a gente precisa. Lá no 2:12 é o que dá a ousadia de Daniel ir lá e pedir um tempo para poder orar, para poder buscar o Senhor e o Senhor trazer essa revelação maravilhosa. Amém. Que bênção, né, gente? A gente poder estar estudando sobre o agir do homem de Deus, né? Uma perspectiva diferente. A gente já viu que Deus é eterno, Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus é Deus do universo, Deus da história, que não há tempo para Deus. Mas agora, depois de a gente conhecer a Deus, a gente vê exemplos práticos de como a gente pode se comportar. E a gente vê, tanto no comentário da Marina, quanto no comentário do pastor e mestre Guilherme, 2 características que são importantes. A primeira é que Daniel, ele põe no seu coração, né, mais do que a gente talvez pensar no detalhe do alimento, seja ele pôs no seu coração fazer algo para Deus. Então, um homem de Deus, ele está preocupado com o que Deus pensa das suas ações, das suas atitudes. Não existe homem de Deus que vive sem pensar no Rei eterno, no Rei universal, que está acima dele. Ele age querendo glorificar, querendo agradar. Então, independente da questão de como ele o faça, não que ele faça coisas erradas, mas a intenção do coração do homem de Deus é de fazer a vontade do Senhor, de trazer um sorriso no coração de Deus, de poder ouvir aquela voz: bom e fiel servo, ou este é meu filho amado, em quem me comprazo. E quando a gente fala de tempo, a gente vê que isso não se deve somente a um homem maduro. Nós estamos trazendo aí jovens que podiam ter entre 15, alguns podem falar 12, 17 anos, que seja, são na nossa sociedade considerados adolescentes. E desde a nossa adolescência, nós já podemos utilizar o nosso tempo, como disse o pastor e mestre Guilherme, usar a sabedoria de Deus para dar as respostas corretas. E a resposta correta é a resposta que vai agradar o coração do Senhor. É muito bom poder ver esses 4 homens dedicando a sua vida, entregando os seus corpos à vontade de Deus, seja na sua atitude ou seja no cuidado em dar uma resposta correta no tempo certo. Glória a Deus, que bênção. Nós começamos aqui o nosso EBD hoje e não oramos. Meu Deus, vamos chamar o Espírito Santo de uma forma mais intensa nesse momento, porque se nós fizermos um estudo da palavra sem essa participação do Espírito Santo, vai ser um estudo da letra, vai ser um estudo técnico. E nós não precisamos de um estudo técnico da Bíblia, nós precisamos de um estudo revelador dos céus através dessas letras e dessas páginas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos deu mais um dia, o Senhor nos deu mais uma oportunidade de respirar, mais uma oportunidade de sentir, Senhor, a brisa, sentir frio, sentir calor, ter fome, ter sede. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor vem a suprir a nossa fome, nossa sede, nosso frio, nosso calor. Muito obrigado, Senhor.
pela nossa família, pelo nosso emprego. Muito obrigado, Senhor, por tudo que temos, que somos e que ainda vamos fazer. Nos abençoa, mais uma vez abençoa os irmãos, Senhor, e tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Estão no seu propósito, e nós estamos aqui cumprindo um propósito, e nós agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá e nos mostrar que a todo tempo é tempo de falar contigo, a todo tempo é tempo de orar, é tempo de parar e agradecer. Não é só no começo, não é só no fim, pode ser no meio também. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos ser sinceros com os irmãos, transparentes. Esquecemos. Que bom que o Senhor não nos julga por isso. Muito obrigado, papai. O importante é que nós nunca esquecemos do Senhor e da aliança que temos contigo. Muito obrigado mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí. Daniel, capítulo 2, no verso 20 ao 23. E diz assim: Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. Agora fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então, este momento aqui é justamente pós-revelação do mistério de Deus, através do sonho, né, de Nabucodonosor. Daniel trouxe esse cântico, essa poesia. Você vai ver na sua Bíblia que a organização desse texto está diferente, a formatação. Isso aí significa que ele está fazendo uma poesia. Você vê que esse cântico que o pastor e mestre Guilherme está trazendo é um cântico de agradecimento, né? Daniel pediu tempo, mas ele não pediu tempo para pensar sobre o assunto somente. Ele pediu tempo para orar e pedir revelação a Deus sobre algo que somente Deus podia resolver. Me chama a atenção o agir do homem de Deus, Daniel, que ele não busca sozinho. Daniel não é um homem isolado. Daniel é um homem que tem acesso ao rei da Babilônia, mas que ele pede ajuda aos seus companheiros e ele começa a buscar a revelação, assim como nós fazemos aqui em cada escola bíblica, orando. Então você pode se perguntar por que eles fazem essa lógica de orar antes de ter escola bíblica. Na própria Bíblia, a revelação e as interpretações que Deus dá vem quando nós nos unimos em oração. Então, quando você ora conosco, quando nós oramos, isso acontece. O que a gente também não deve esquecer com essa vida fantástica, eu diria, desse homem de Deus, Daniel, é de que depois que Deus te revela algo, você não sai já para fazer alguma coisa. Depois que Deus te revela, você agradece. Então, que a gente possa orar dizendo: Senhor, nos revela e, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor é. E aí, Breno, quando Daniel vem, né, trazendo esse poema, essa canção de agradecimento, olha como Deus é perfeito. Daniel e Marina falavam sobre a possibilidade de morte de todos os sábios, adivinhos, charlatão, mentiroso, tudo que estava ali dizendo que sabia interpretar sonho, poderia ser morto. Aí a bênção de Deus vem através de Daniel, e no verso 24, Daniel não apenas agradece a Deus, tanto pela revelação quanto pelo livramento, e eu tenho certeza que ele, como homem, disse: meu Deus, me ajuda agora, porque só o Senhor pode me tirar dessa. Eu acredito que ele agradeceu pela vida dele também, mas olha o que ele diz no verso 24. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios de Babilônia. Leva-me à presença do rei e lhe darei a interpretação. Nós lemos em Ezequiel que Deus não se agrada na morte do ímpio. E a bênção de Deus veio aqui para livrar todos da morte. Olha como a bênção de Deus se manifesta, né? E o homem de Deus se manifesta. Não existe o sentimento no coração de Daniel que agora que você está aí adorando a Baal, então você também vai morrer, porque você não quer adorar a Deus. Não houve essa negociação.
Deus é soberano, gente. Ele não precisa dessa troca. Me adore e você não morre, porque você diz que eu sou Deus, você não morre. Não é isso. Deus já deu para todos o privilégio de ter aliança com Ele. Aqueles que ainda não entenderam, Deus vai dando tempo para eles voltarem e honrarem a aliança. Mas muitas vezes nós pregamos um Deus vingativo. E vingativo da forma humana. Porque você não quer vir comigo, então se acabe aí sozinho. Mas não é assim. Deus não se agrada na morte do ímpio. A bênção de Deus que vem para a minha e para a sua vida vai abençoar o ímpio também. E é para isso também. E o ímpio precisa provar do fruto através de mim e de você, para que ele se achegue a Deus. É assim, gente. Nós somos instrumentos, nós somos portais. Então as pessoas precisam ver, experimentar. E aí elas vão ter a experiência. E isso vai ser mais forte do que qualquer coisa que elas tenham no coração e na mente delas. Daniel, ele é honesto, né? O rei pergunta algo para ele, mas no verso 27 diz assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Daniel, ele é honesto. Ele fala: eu também não poderia saber. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Eu vejo no agir do homem de Deus que as práticas do homem de Deus revelam a Deus. Perfeito. Revelam a justiça de Deus, como o Senhor disse, e não a nossa justiça. Revelam um Jesus Cristo que quer visitar Samaria para falar do reino de Deus. O povo de Samaria não recebe, diz que ele não vai entrar ali. E aí, homens que estão andando com Jesus, apóstolos, né? Homens de Deus chegam para Jesus e falam: você não quer que desça fogo do céu e a gente destrua tudo aquilo? E a pergunta de Jesus é: que espírito procede de vós? Ô Breno, ele diz assim, podemos orar para que desça fogo dos céus? Isso. Senhor, a gente pode usar o seu poder para trazer a justiça que nós entendemos. Irmãos, olha como é importante até essa ordem. Primeiro a gente estudou o livro de Daniel tentando ver quem era Deus. Depois de você ver quem é Deus, você começa a perceber que esses homens são sujeitos a esse Deus. Eles não são sujeitos às suas próprias ideias, às suas próprias noções de justiça. Eles são sujeitos a Deus. Daniel fala um detalhe que é muito legal. No verso 30. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Daniel está dizendo que o propósito não era elevá-lo. O propósito da revelação de Deus através dos seus oráculos na terra, através do povo de Deus, não é para que o povo de Deus seja elevado. É para que as demais pessoas possam se dobrar, assim como nós já nos dobramos. Então não é necessário que as pessoas nos elevem. Se Deus quiser que a gente seja elevado, vai ser pelo propósito de Deus. Mas o propósito de você ser cristão, de você seguir a Jesus, não é que você cresça na terra na ótica dos homens, mas para que os homens diminuam da mesma forma que a gente diminuiu. E assim Deus nos exaltou. Que o nosso joelho dobrado possa ter sempre o alvo de Deus. Que as pessoas possam ver a nossa humildade, a nossa humilhação diante de Deus, para que eles também tenham nós como exemplo. A igualdade que eu creio que vai acontecer na terra não é de que todos serão grandes porque o povo de Deus será elevado, mas que todos nós conheceremos a altura, a altitude de Deus, quando os homens ao redor de nós se humilharem da mesma forma que a gente se humilha diante do nosso Senhor. Bem verdade, Breno. No capítulo 2, 28, que diz assim, ó. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios, e ele faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na sua cama são estas. Aí ele traz a revelação. O homem de Deus, ele sempre vai dizer, Deus me ensina, a palavra de Deus diz, Deus está sempre acima, Deus está sempre à frente. Não vamos ser religiosos, a pessoa traz um elogio, pô, você cozinha bem. Não, é Deus na minha vida. Não, beleza, aprendi agora. Deus me deu dom para cozinhar, Deus me deu dom para ensinar, Deus me deu dom. Isso tudo foi através do dom dele. Você faz bem? Faz, e é você mesmo que faz. Não é nenhum anjo que desce para fazer, não. É você mesmo. Você é bom para fazer várias coisas, você é boa. Tenha essa convicção. Seja liberto para entender que você faz bem várias coisas através do poder de Deus que há em ti. Homens e mulheres de Deus
são guiados por um propósito e são habilitados por Deus para desempenhar funções para cumprir um propósito. Vamos lá, verso 49 do capítulo 2. Diz assim a palavra: A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego superintendentes sobre os negócios da província de Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte real. Daniel traz esse pedido de nomeação. Eu quero que você pare e pense quem era Daniel no capítulo 1, quem é esse Daniel aqui no capítulo 2. Daniel no capítulo 1 nem existia, gente, para Nabucodonosor. As coisas com Deus acontecem a partir do momento em que a gente se conecta com o coração de Deus. Não que Daniel não estivesse conectado antes, mas olhe que o processo veio se desenrolando, porque desde o princípio ele se manteve um homem segundo o coração de Deus, um homem firmado nos princípios e no propósito de Deus para a vida dele. Quando as coisas vêm acontecendo, aí muitos naquele tempo podem ter dito assim: de onde saiu esse rapaz, esses rapazes? Quem são esses rapazes? E outros que conheciam diziam: você viu fulano? Foi até outro dia, não era nada, de uma hora para outra aconteceu isso e aquilo. Deus é um Deus eterno. Deus não usa relógio. Relógio é invenção humana. Deus é eterno, Deus não morre. E Deus olha para nós como ele sempre olhou, olhando pelo propósito da eternidade. Cabe a nós nos conectarmos e descansarmos em Deus, com a consciência tranquila de que nós estamos cumprindo um propósito. E a seu tempo as coisas vão acontecer. Pode ser algo mega, como aconteceu aqui com Daniel. Pode não ser, mas a questão é, quando acontecer o que está para acontecer na minha e na sua vida, nós precisamos ter a responsabilidade de agir no nível que a bênção nos leva e a humildade de estar sempre reconhecendo Deus se movendo em nosso favor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos lembrar que Daniel recebeu a revelação não porque ele orou, mas porque ele e os seus amigos oraram. Nada mais natural, um homem que fala que foi Deus que fez, reconhecer que ele precisa ter esses amigos ao redor dele. Quando alguém do corpo é reconhecido, todo o corpo é exaltado. De maneira muito natural, talvez, Daniel faz: olha, eu sei que não fui eu pedi ajuda aos meus amigos, preciso deles comigo, que a gente nunca venha abrir mão daquilo que foi criado pelo Senhor Jesus, que se chama igreja. Não estou aqui falando de algo denominacional, estou aqui falando de algo que Cristo disse, que esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Quando a gente se levanta contra a igreja de Cristo, a gente está se levantando contra a obra que o próprio Cristo fundou. Você tem aqueles campeonatos de queda de braço, né? O instrumento principal naquela batalha é uma mão e um braço. Mas quando vem a medalha, ela vem sobre o peito. Tem um livro de Mike Murdock, que até nosso apóstolo já nos ministrou muito em cima desse livro, e tem um título de um capítulo específico que eu lembro que diz assim: quem chega ao topo sozinho fez algo errado no caminho. Que fique isso aí para você. Homem de Deus não anda sozinho, tá bom? Tem o seu momento de estar sós com Deus, mas caminhar sozinho não é de Deus. Alguma coisa precisa ser revista. Beleza? Seguindo aqui, estou vendo que Deus vai nos levar num caminho para nos ensinar sobre a manifestação dele em nós, que vai ser muito top. No próximo nós vamos entrar no capítulo 3, mas você vai ser surpreendido com o que Deus está trazendo para nós.